Nhaya, ndereye, nhaya, ndereye, nhaya. Vou chamar Zé Tambozeiro. Misturas étnicas. Mais conhecidas em outras partes das Américas, há também no Brasil registros sobre alianças e misturas étnicas envolvendo indígenas e africanos estabelecidos nos quilombos. Ao longo de todo o período colonial e no pós-colonial existiram populações indígenas, tanto semi-isoladas quanto aldeadas. Durante os séculos XVI, XVII até meados do XVIII, a escravidão abarcava indígenas, africanos e descendentes de ambos. Alguns grupos indígenas eram escravizados, através de tropas de resgate, apresamentos e descimentos, e transferidos para unidades produtivas distantes. Acabavam sendo utilizados tanto no corte de pau-brasil como no trabalho em lavouras de alimentos, no pastoreio de gado e no transporte de canoas. Nas primeiras décadas, a economia colonial floresceu, com a utilização de mão de obra indígena, tanto aquela diretamente escravizada como aquela livre, num tipo de trabalho compulsório, fosse estabelecimentos agropecuários de religiosos, principalmente jesuítas, beneditinos e carmelitas, como em propriedades de leigos e colonos em geral. Em várias ocasiões, fazendeiros e religiosos entraram em conflito em torno do controle da distribuição da mão de obra. Num primeiro momento, indígenas, o trabalho escravo e catequese estavam articulados no mundo colonial. Embora em menor número, a população escrava africana foi utilizada desde os primórdios da colonização em várias áreas. A visão de uma população cativa de origem indígena, preguiçosa e indolente, substituída de forma quase automática pela população africana adaptada e obediente, foi por muito tempo reproduzida em livros didáticos. Na verdade, o estabelecimento e a força da plantation no Brasil acontecem com a utilização da mão de obra indígena em conjunto com a mão de obra de origem africana. O açúcar que chegava através das abarrotadas caixas alcançando os mercados europeus nos séculos XVI e XVII foi produzido pelo trabalho de cativos indígenas e africanos. As primeiras comunidades de fugidos no Brasil talvez tenham sido formadas também por cativos indígenas. Com a crescente chegada de africanos e sua utilização massiva, acabaram sendo a maioria nas fazendas e, portanto, entre os fugitivos. Encontros e conexões entre indígenas e africanos podiam acontecer no ambiente de trabalho. Há indicações de que, em minoria, os africanos ocupavam as funções especializadas enquanto os indígenas trabalhavam nas lavouras, principalmente no século XVI e XVII. Tal proporção foi paulatinamente se invertendo, até os africanos assumirem a maioria da população escrava em diversas regiões. Não é difícil sugerir grupos de escravos, indígenas e africanos, escapando junto ou em comunidades desde que se formavam e ampliavam suas populações. Mas pouco sabemos como a sociedade colonial identificou o surgimento dessas microsociedades misturadas em termos étnicos. Na Amazônia, a administração colonial utilizava a denominação mucambos de índios para falar de comunidades de fugitivos indígenas dos aldeamentos. Assim, o termo africano era utilizado para falar do fenômeno mais geral das fugas de índios. Em áreas de fronteiras e ou mineradoras, temos evidências de grupos indígenas como os carijós, waipins, caiapós, tiriós, chavantes, guaianás, guaiacurus misturados com grupos africanos. Não significaram apenas solidariedades e trocas culturais. No processo colonial, muitas vezes essas comunidades que migravam e reproduziam rearranjos multiétnicos viveram em conflito. Ainda que raros há casos de grupos indígenas que chegaram a comprar e manter escravos africanos em suas aldeias. Desconhecemos em detalhes os movimentos étnicos dessas conexões e os nomes das populações indígenas ou origem dos africanos mantidos. Em Goiás, no final do século XVIII, os índios apinagés tinham sido acusados de assaltarem o quilombo de Pederneiras para roubar ferramentas. Antes disso, os índios avacanoeiros já eram conhecidos por seu contato com os quilombolas. Nem tudo foram flores no convívio entre quilombolas e indígenas. Invariavelmente, no período colonial, especialmente no século XVII, as expedições anti-mucambos contavam com integrantes indígenas, fossem escravos ou livres. Também sabemos muito pouco sobre a vida cotidiana nesses agrupamentos. Populações indígenas em determinadas áreas podiam avaliar a aproximação e o estabelecimento de quilombos e mucambos como ameaças.
A existência de mucambos numa dada região significava mais repressão e expedição de apresamentos contra grupos indígenas. Em contrapartida, muitos quilombos se mantiveram protegidos, talvez invisíveis, em áreas indígenas que rechaçavam os contatos coloniais. Funcionava, assim, como uma zona de proteção. Portanto, em alguns momentos, os setores coloniais não conseguiam adentrar áreas ocupadas por indígenas, considerando que ali proliferavam comunidades de fugitivos, misturados ou não. Outras vezes, a própria interiorização colonial via bandeirantes era motivada pela possibilidade de capturar prisioneiros a serem transformados em escravos, no caso indígenas, ou reescravizados, para a situação dos habitantes dos quilombos atacados. Também conflitos, alianças e misturas podiam acontecer em função do sequestro, já que quilombolas eram acusados de sequestrar mulheres indígenas escravas. Há registros de indígenas aldeados em missões que foram utilizados para capturar fugitivos e destruir quilombos, de grupos indígenas isolados que atacavam os quilombolas, temendo que sua proximidade atraísse a perseguição colonial, e de quilombos formados de aliança entre fugitivos negros e indígenas. Nas regiões baianas coloniais, são várias evidências. Em Paramirim, a ordem era extinguir os mucambos e aprisionar os índios maracazes, cucuruís e araxás, que se auxiliavam. Já em Camamu, surgiram denúncias de que o gentio bárbaro, como eram denominadas as populações indígenas não alcançadas pelos contatos do domínio colonial, estavam pilhando fazendas e assassinando os escravos negros. No sertão do Rio das Contas e de Jacobina haviam denúncias sobre mucambos de negros que se comunicavam com grupos indígenas ainda arredios. Para fugir das expedições que tentavam escravizá-los, os índios mongoiós se aliaram aos quilombolas do Jeremoabo. Existiam também grupos indígenas pataxós, machacalis e botocudos que, em contato com os mucambos de negros. Num acampamento quilombola atacado, foram apreendidos arcos, flechas, colares, vasos de barro, instrumentos musicais, como pandeiros, usados em danças, ídolos em forma de imagem de fogo ou sol, e machadinhas de pedra muito utilizadas pelos índios. Grupos quilombolas de origem indígena e africana podem ter surgido. No Mato Grosso, no alvorecer do século XVIII, apareceu o grande quilombo Quariterê, depois conhecido como Piolho. Por volta de 1770 ele foi atacado e destruído, e foram capturados, entre homens, mulheres e crianças, mais de 100 quilombolas, sendo 30 índios. Em 1795, esse quilombo reapareceu descrito em detalhes no diário de Francisco Pedro de Melo, um bandeirante enviado para destruí-lo e também para encontrar ouro. Ele permaneceu na região por mais de 7 meses, comandando uma grande bandeira com os soldados, guias e carregadores que, partindo de Vila Bela, desceu os rios Guaporé e Branco até penetrar o centro da Serra do Parecis, região onde sabia ter existido o Quilombo do Piolho. Tratava-se de uma extensa área com ilhas, ribeirões e densa e alta mataria, estando ali localizados inúmeros mucambos com indígenas e africanos miscigenados. Segundo investigações, depois dos ataques de 1770, os quilombolas teriam permanecido escondidos e tornaram a se estabelecer nas vizinhanças do antigo lugar. O que aconteceu com os novamente aquilombados? Sabe-se que morreram muitos, uns de velhice e outros nas mãos de gentios cabixis, com que tinham continuado a guerra, a fim de lhes furtarem as mulheres das quais houveram os filhos caborés. Dos quilombolas remanescentes dos ataques de 1770, havia 6 vivos, os quais eram os regentes, padres médicos, pais e avós do pequeno povo que formava o atual quilombo. A bandeira achou em vários quilombos plantações de milho, feijão, favas, mandioca, amendoim, batatas, abóboras, fumo e algodão, de que faziam panos grossos e fortíssimos com que se cobriam. Contínuos ataques dos indígenas cabixis provocaram a redução da original população quilombola, mas, como diversas mulheres indígenas haviam sido capturadas, o quilombo ressurgiu com nova conformação étnica, sendo comandado por alguns negros, entre os quais remanescentes dos antigos mucambos, e a base de habitantes indígenas e caborés, como eram chamados os filhos de indígenas com negros. Essa mudança étnica demográfica acarretou impactos culturais, pois em contato com os antigos quilombolas africanos, os caborés e os índios de maior idade sabiam alguma doutrina cristã e falavam português com a mesma inteligência dos pretos com os quais tinham aprendido.